É um sujeito assim, muito capaz. Muito. Eu vou mostrar algumas coisas que nós fizemos, né? Assim, eu dando a ideia, fomentando a ideia, e alunos ou o Mário desenvolvendo isso. Então, eu acredito que o trabalho que eu faço é no sentido de compreender o processo de comunicação, né, em relação à ideia de percepção. Agora, a construção das maquetes, né, elas seguem esse referencial. Então, teve um ponto no meu processo de aprendizagem e também dentro da própria universidade, em que eu também precisei desenvolver esses materiais. Foi assim, eu vou lá estudar. Uma vez eu comprei R$500 em livros, comprei vários livros de física, livros de ensino de física. Bom, para vocês verem como que o negócio é complicado, eu paguei os mesmos 500 para uma outra pessoa digitalizar o livro para mim. Às vezes quando eu falo assim, puxa vida, essa pessoa, a ideia de cotas, por exemplo, né? Eu nunca passei, né? eu nunca utilizei dispositivo de cotas, mas eu acho que é um elemento justo. Notem esse fato. Uma pessoa que enxerga, compra R$500 em livro, compra um livro, ela abre o livro e lê. O sujeito cego, que nem eu, por muitas vezes tive que comprar o livro e pagar para alguém digitalizar o livro para passar para o computador, para depois poder ler. Então, o esforço que você tem que fazer para obter a mesma questão, por exemplo, o acesso ao conteúdo, ele é triplicado, quadriplicado, eu não sei nem dizer quantas vezes isso. Mas eu quero me concentrar assim, depois aí eu vou lá ler o livro lá, o livro de física, por exemplo. Então o autor, depois que eu escaneei o livro, alguém escaneou o livro para mim, eu estou lá lendo lá, ele fala assim, vai falando, a física é isso, a física é aquilo, observe a figura ao lado. Observe a figura ao lado. Então, o seu leitor, esse leitor de computador que eu uso aqui, ele não fala figuras. Ele não descreve figuras. Então, você está lendo um livro de física no computador, quando você chega na figura, o que acontece? Então é preciso que eu diga isso, é preciso que a situação é muito problemática, né? Não basta você ter o conteúdo lá dentro do computador, porque um computador não lê figuras, pelo menos os computadores atuais. E mesmo que ele leia figuras, mesmo que você tenha lá uma descrição da figura, essa descrição, muitas vezes ela não é capaz de fornecer detalhes para a pessoa que não enxerga. Então, eu vou dar um exemplo aqui, me descrevam, expliquem para mim, por meio de descrição oral, como é uma parábola. Não sei se eu perguntei isso ontem, mas eu pergunto de novo. Alguém poderia fazer isso? Me explicar. Explique uma parábola. Quando você toca num cilindro, por exemplo, se você tocar no cilindro pela metade dele embaixo, meio plano, meio círculo, poderia descrever talvez o processo de uma parábola? Estou entendendo. Me lembrei aqui do cilindro. Estou aqui. Veja que para você explicar a parábola, você se referiu a um outro objeto geométrico. Sim. Então eu tenho que conhecer o cilindro. Eu tenho que ter uma... Veja, não estou tendo um acesso visual. Uhum. Então... me descreve uma hipérbole. O drama é esse. O drama é esse. Mesmo que você construa... Então aí tem duas coisas. Nós temos aqui um ponto nessa questão da audiodescrição. Eu estou dando exemplos de parábola, de hipérbole, mas imaginem as quaisquer possibilidades de figuras que você possa ter que representam um modelo conceitual. Então, por exemplo, alguém poderia me descrever verbalmente o modelo atômico de Rutherford?
Veja que os livros fazem isso. Eles, por exemplo, eles fazem um desenho do modelo atômico de Rutherford, fazem uma representação, coloca ali do lado, né, e diz assim, observe a figura ao lado. O sujeito olha, aquilo está representando conceito. Então, esse é o drama de uma pessoa com deficiência visual, que vai ter acesso, que vai ter acesso a conteúdos em livros e que estão representados por figuras, né? Então, vamos imaginar que um livro, mas vamos piorar essa situação, um livro esteja trabalhando com o conceito de polarização da luz. Ele vai explicar, ele vai descrever matematicamente, ok? E vai colocar ali o desenho de um polarizador e a representação de luzes não polarizadas e polarizadas. Me expliquem isso verbalmente. Alguém que sabe esse desenho? Alguém conhece a representação geométrica do fenômeno da polarização da luz? Então, eu estou colocando isso para vocês verem que não é simples esse negócio de descrever figuras. Você tem aqui um polarizador, uma coisa que parece umas grades na vertical, na horizontal. Aí você tem aqui aquele monte de onda eletromagnética, representação de onda eletromagnética de luz não polarizada, por exemplo, do lado esquerdo, e quando passa fica só um... É difícil. Né? É difícil. Então, a descrição verbal, que sai impossível, ela tem uma limitação frente à descrição de figuras. E tem muitas figuras. Bom, então, eu estava lendo ali, eu queria saber coisas de questões conceituais da minha formação enquanto pessoa com deficiência visual no curso de Física. Então, eu não me lembro de ter estudado no meu curso de Física, esperei no de Michelson Morley. Eu tinha loucura para compreender isso. Aí eu estou lendo o livro lá esqueci o nome do autor, ele fala assim, ele vai descrevendo o Michelson Morley, ele cita o interferômetro e fala assim, observe a figura ao lado. E aí tudo isso e outras coisas. Eu chegava para alguns colegas do meu departamento, que vocês sabem, pessoal de ensino, é tudo considerado assim, esse pessoal de ensino, né, em geral, o ensino não goza de um preconceito sobre essa coisa do ensino. Aí eu chegava para algum colega e falava assim, puxa, você poderia me explicar aqui essa figura do interferômetro? Alguns diziam assim, mas você já deveria saber isso. Então, já deveria saber isso. E isso me motivou a criar uma disciplina na Unesp Vida Solteira sobre a questão da multissensorialidade. A questão da multissensorialidade. Quer dizer, eu levava estas coisas para os alunos, por exemplo, o interferômetro, a polarização da luz, a maquete a onda eletromagnética, estas coisas estavam representadas no papel e cujo áudio, a questão verbal não te faz ter acesso, e falava assim, o seu grupo vai ficar responsável por fazer uma representação tátil visual, tridimensional, do fenômeno da polarização da luz. O seu grupo vai ficar responsável por explicar, fazer uma representação do interferômetro. E o que é? E os alunos vinham fazendo isso, olhando os desenhos que estavam nos livros, criando, e aí sim eu passava a ter. Eu passava a fazer. Então isso resolveu algumas coisas. Primeiro que eu trabalhava com esses alunos na questão da formação desses alunos, para eles expandirem aquilo que eu falei ontem, a ideia de observação, de que o tato também comunica informação, uma série de coisas. E por outro lado, eu fui tendo acesso a muitos conteúdos conceituais representados em figuras de que eu não conseguia ter com os alunos. Isso aí tá. Faz um ano que eu não ofereço essa disciplina. A Unesp está passando por uma crise lá, que os professores aposentam e a gente está aumentando a carga horária, e eu não estou tendo carga horária para oferecer essa disciplina. Mas um dos objetivos dessa disciplina, portanto, foi a construção de uma série de materiais que pudessem representar as coisas que estavam no livro, inclusive para que eu pudesse compreender. Você vê que na universidade. Bom, e que eu queria mostrar algumas coisas aqui para vocês. O primeiro qual que é? Maquete da dispersão da luz branca, certo? Vocês estão vendo aí? Sim. Então essa é uma maquete tátil visual que foi construída pelo técnico de laboratório, por mim, pelo técnico de laboratório e por alguns alunos, né, do curso. Ele se chama Mário.
Particularmente, essa representação aqui eu me lembrava bem. Mas essa aqui a gente construiu no laboratório, né? Com o objetivo de veicular essas informações aqui. Você tem, por exemplo, a luz, para representar a luz, foi utilizado barbantes. Então, acho que do lado direito tem a representação da luz branca. Ela encontra a representação de um prisma e ali ocorre dois fenômenos, né, que é a refração e a separação da luz nas cores. Depois ela encontra a segunda parede e sofre a segunda refração e a segunda dispersão. Então, esse é o material tátil visual. Utilizo ele hoje para dar aula, inclusive alguns professores pedem para dar aula também. Isso aqui eu forneço para a escola que quer emprestar. E é um material, portanto, que você veicula essas informações por meio do tato, por meio da visão. Há um significado de cor interessante aqui. Como eu disse ontem, a cor ela possui significado que é indissociável da percepção visual. Aquele assim, vermelho, azul. Você imagina o vermelho, o azul. Mas aqui há um significado para a cor que não é indissociável da percepção visual. Qual seja? O significado de que quando uma luz branca ela sofre esse fenômeno, a refração e a dispersão aí, o vermelho tem um desvio menor do que o violeta. O vermelho, acho que as cores são vermelho, depois vem alaranjado, é isso? Depois vem, acho que é verde ou amarelo? Amarelo, verde, aí vemos azul, vai mudando as cores de azul. Então, mas aqui tem um significado de cor que o sujeito pode compreender. Isso aqui tem um conceito físico aqui. Quer dizer, o vermelho, ele desvia, ele tem um ângulo de desvio em relação ao normal ali, menor do que o amarelo, menor que, e assim por diante, até o violeta, que desvia mais. Então uma pessoa com deficiência visual pode aprender isso e tocando aí ele identifica quem é o vermelho por esse conceito, por essa questão do desvio. Então essa é uma maquete que está lá no documento, que está lá no departamento. Qual que é o... pode ser a próxima? Maquete de uma onda eletromagnética, é isso? Está aparecendo aí? O certo era, uma vez, gente, eu fui viajar com isso aqui para o Rio de Janeiro, e eu todo inocente, né, levei na mão, querendo colocar dentro do avião, o pessoal achou que fosse uma arma. Vocês estão vendo aí como é que é, né? É um objeto tridimensional, representa, isso representa o modelo ondulatório da radiação. Quer dizer, tem dois campos oscilantes no plano vertical e no plano horizontal. Esse é o conceito, eles são perpendiculares. As cores aí são cores diferentes. Essas cores são analógicas, porque os campos. É interessante isso, quando o professor vai trabalhar esse tipo de conceito, você explicar isso para os alunos, porque pode ser que os alunos compreendam que o campo elétrico é vermelho, que o campo magnético é azul, e que eles têm textura, né? Que eles representam uma coisa assim, material que tem textura. Quer dizer, isso precisa dizer que é apenas uma representação. Mas ali tem representado isso, né? Primeiro, veja o comportamento geométrico das ondas, que é um comportamento senoidal, que eles são perpendiculares. Existe na representação das ondas a direção de propagação, de oscilação, a direção de propagação é perpendicular. Dá para fazer, inclusive, a regra da mão direita, né? A regra da mão direita, que é o produto vetorial do campo elétrico com o campo magnético, e você obtém a direção de propagação da onda, que é chamado vetor de Point. Eu gosto muito dessa maquete, porque ela é uma maquete tridimensional, né, de uma onda eletromagnética que é tridimensional. Isso aí geralmente vem representado em livros, do jeito que está aí, é uma coisa tridimensional, por isso que a contradição é que eu devia ter trazido esse objeto para que vocês pudessem tocar. Mas eu consegui chegar no Rio de Janeiro, né? Eu comecei a explicar física para o pessoal do aeroporto, tudo, aí foram arranjar uma caixa e eu levei. Na verdade, eu preciso fazer um tipo de pensamento, de ter como trazer essas coisas compactadas e montar na hora. Né? Isso dá esse passo. Né? Eu acho que essa questão tátil, ela tem talvez esse desconforto.
o elemento visual é mais fácil, você projeta, você desenha, né? E com o elemento tátil, precisa pensar numa forma que seja mais prática, para você representar na hora. Então essa é a maquete de uma onda eletromagnética. Né? Aliás, dizem que o Maxwell, depois que ele deduzia as suas 4 equações, ele teria chegado para a sua noiva e falado assim: você está ao lado do único homem no mundo que sabe o que é a luz. Ela, e o que é a luz, meu bem? Ele entregou a ela uma maquete como essa. É assim. Dizem, né, em livros de fofoca. Não sei se é verdade. Essas histórias assim, é sempre bom colocar uns asteriscos, né? Mas depois daquela noite ela teria se entregado a ele uma noite de paixão. Ah, meu amor, você é o único homem que sabe o que é a luz. É uma onda eletromagnética. Eu aumento, mas não invento. A história é bem Ah, mas vem outra maquete. Pode descer, acho que vem outra, não sei se é outra perspectiva da foto. Mas é a mesma maquete. Tem um livro meu que eu não trouxe porque acabou, eu pedi na editora, que eu ensino a fazer todos esses materiais aí. O livro se chama Ensino de Física e Inclusão Escolar. Compreendendo e assim. Eu sei só a segunda parte. É compreendendo identidade e diferença por meio do ensino de física e da deficiência visual. É um livro que tem 3 partes. A terceira parte, a última parte, contém materiais e métodos comuns para os alunos com e sem deficiência visual. Esses materiais estão lá. Então a terceira parte contempla aquilo que eu denomino em relação ao ensino de física como pertencentes à educação inclusiva. Então, maquetes tátil-visuais são um material comum entre alunos com e sem deficiência visual. Não devem ser consideradas um material específico para o aluno com deficiência visual apenas. Afinal de contas, o seu colega que enxerga tem também capacidade tátil. Portanto, eu concentro esses materiais na parte 3 do livro, que tem 8 capítulos a parte 3. E contém cada capítulo uma estratégia metodológica, um material, né, para ensino de física para alunos com e sem deficiência visual. A parte 2 do livro, ela contempla aquilo que eu coloco como sendo ensino de física no campo das necessidades educacionais especiais. Ou seja, são materiais ou procedimentos metodológicos específicos para o aluno com deficiência visual. Essa é uma compreensão importante. A educação inclusiva é para todos os alunos, mas a educação especial, ela contempla um conjunto de materiais e procedimentos específicos, aquilo que é específico do aluno com necessidade especial. Então, a educação especial, ela não é para qualquer aluno, ela é para os alunos público-alvo da educação especial. A educação especial, isso está tendo uma tentativa de mudança de legislação, mas por enquanto é assim. A educação especial, ela não pode ser substitutiva, ela deve ser complementar. Então, por exemplo, a aprendizagem do Braille, do Soroban. Lá eu coloco procedimentos de como imprimir figuras em alto relevo, tudo resultado de pesquisas, pesquisadores aí que eu participei. Professor, aqui a Gabriela trouxe um Soroban, que bom. Esse aqui é um Soroban, vocês conheciam? Então, isso aqui, o que o torna, aqui no final ele tem uma espuma compressora para dar rigidez aos cálculos. Isso aqui chama cálculo, né? Se chama cálculo. Isso aqui não foi desenvolvido no campo da deficiência visual, mas a partir de 1950, o José Valezinho colocou essa espuma compressora, e esse aqui é um objeto por meio do qual uma pessoa com deficiência visual pode fazer cálculos. Multiplicação, divisão, frações, quaisquer cálculos. Né? Quaisquer cálculos. Ele usa Soroban. Não pode ser confundido com calculadora. E isso aqui acaba caindo no contexto lá dos materiais específicos para o aluno com deficiência visual.
uma especificidade. Quer dizer, o sujeito não vai usar caneta ou lápis para fazer conta, ele usa esse aqui. E tem uma resolução no Brasil que dá o direito para a pessoa com deficiência visual usar o soroban em concurso. Ele faz os cálculos aqui. Então a parte 2 do livro, aqui, contempla materiais como esses. Eu não trago, no caso, o soroban, o braille, eu não trago essas coisas. Porque isso aí é um conhecimento já muito trabalhado. Eu trago na parte 2 desse livro especificidades do ensino da física em relação ao aluno com deficiência visual. Exemplo, vou dar um exemplo. Eu comento ali, veja só uma coisa importante que nós detectamos em termos de pesquisa nessa questão de especificidade. Então, o professor ia escrever um problema de física em braille, o professor da sala do atendimento educacional especializado. Ele ia escrever um problema de física que estava no livro, ele ia passar aquilo para o braille para o aluno poder ler. Fazer uma prova, por exemplo. Então, isso aconteceu muito no conceito de termodinâmica. Então, ele ia escrever, por exemplo, a caloria, a quantidade de calor é de 300 calorias. Então, quando ele ia escrever em braille, o que ele fazia? Ele põe assim, porque, não sei se vocês sabem, é importante que eu conte isso, se vocês sabem, os números em braille são as letras antecedidas de um sinal. Não há código em braille específico para número. Então, quando tem lá um certo sinal, e vir depois letras, aquelas letras se transformam em números. Por exemplo, a letra A vira 1, a letra B vira 2, a letra C vira 3, a letra D 4, a letra E vira 5, e assim até o J, que vira 0. Até o J que vira 0. Entenderam mais ou menos como é que é? Não sei se vocês já sabiam disso. Então, como é que você vai escrever um número no código braille? Você põe o sinal de número, que são os pontos 3, 4, 5, 6, e depois, se eu for fazer o número 12, por exemplo, eu ponho o sinal de número e ponho a letra A e a letra B. Aquele letra A e letra B vira 12. O 14, letra A e letra D. E assim por diante. Bom, o que acontece? Alunos com deficiência visual de uma escola federal cometiam sempre o mesmo erro na leitura de problemas de física. Desse jeito. Então o professor escrevia lá, por exemplo, 300 calorias. Só que ele não pulava um espaço entre o número 300 e a caloria. Ele escrevia o sinal de número seguido de cal. Caloria é cal. O aluno lia aquilo como 30.031 litros. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso para vocês, mas eu vou tentar. Então, olha só que barbaridade. E não era um aluno, eram todos. Ao invés de ler 300 calorias, 300 cal, o aluno lia 30.031 litros. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Por que acontecia isso? Então, o professor escrevia o sinal de número, aí começava a colocar a letra C, que é o número 3. Letra J, que é o 0. Outro J, que é o 0. E não pulava o espaço. E continuava colocando outro C da caloria. O A de caloria. E enfim o L. O L não quer dizer número nenhum. Porque o L não faz parte das 10 primeiras letras. Então, ele interpretava como um número. Olha só. O 3 do 300, o J virava 0, o outro J virava 0. Como não pulava o espaço, a próxima letra C da palavra caloria, cal, ele lia como número também, mais um 3. E o A ele lia como número também, mais um 1. Aí ele queria interpretar a unidade lá do L só. Então, percebe? Ia ficar 30.031 litros. O meu aluno André, que fez doutorado, é que percebeu isso. Porque os professores, em geral, davam errado para os alunos. Está errando, onde já se viu aqui é 300 calorias. Ele me coloca. Vocês entenderam o que aconteceu? Vocês entenderam mais ou menos isso? Você tentando representar isso. Então é assim. Então a gente orienta lá. É preciso, embora isso esteja, nos regulamentos, né? mas é fundamental que se pule um espaço. Porque se não pular espaço, o aluno interpreta a letra como número. Então esse tipo de coisa está na parte 2 do livro. Né? E na parte 1 eu discuto questões gerais sobre inclusão, comunicação. Então nesse livro, que não deu para trazer aqui,
está contido esse monte de materiais. Desce mais um aí. Qual que é o plural de decimal? Qual é o plural de decimal? Alguém sabe? O plural de decimal? Como que é? Decimais aí. Isso. Decimais. Decimais. É uma piada só. Bom, aí a questão, veja, a questão do modelo corpuscular da luz. Está aparecendo uma maquete, usamos esferas com uma seta que indica o sentido da propagação, né? Para representar a ideia de luz como sendo formada por fótons. Não sei, eu nunca cheguei a ler nenhum livro se essa questão de fótons tem algum formato, mas a mecânica quântica vai nascer a partir dessas ideias, né, da quantização, da ideia de que a energia não é contínua, discreta, em forma de partículas. Veja que esse significa. Aqui tem uma coisa interessante, né? Eu não sei se eu fiz uma brincadeira ontem, mas vocês são videntes, olhem para a luz. Primeiro, vamos lá, olhem para a luz, vocês estão vendo a luz? Vocês estão vendo a onda eletromagnética para sair? Presta bem atenção. Lembra daquela matéria anterior? Vamos ver, vocês vão ver. Passando assim a 300 milhões de metros por segundo. Agora concentre nos fótons. Vocês estão vendo os fótons para sair? Não dá para ver. Então, aí isso começou a me revoltar muito, né? Até no livro estrangeiro eu pus para fora todos os meus demônios, né? O infelício, o decepcional, o frustrácio. E eles vêm muito disso, de ouvir falar, nossa, a física é muito visual. Não é. A ideia de onda eletromagnética e a ideia de fóton não são ideias que... Primeiro que não dá para ver esses negócios, são construtos. Eu estava assistindo uma palestra hoje de manhã, né? Várias interpretações, várias formas de perceber. A ciência propõe modelos. Opa, alguém me molhou aqui. A ciência propõe modelos. Então, veja, a luz enquanto onda eletromagnética ou enquanto fóton são modelos para explicar a radiação. Aliás, eu fiz uma palestra na Universidade Federal de São Carlos e o professor dizia assim, nem onda, nem fóton, nem onda eletromagnética. Então o que é, professor? É um elemento quântico que não tem formato, que se espalha, que se concentra. Fica assim. Enfim, achei interessante, mas são modelos para explicar uma coisa que não é visível, que deriva de teoria. E que tenta explicar fenômenos, lógico, tenta explicar a interação da luz com a matéria, quando faz difração, quando vai lá o efeito fotoelétrico, tudo bem, utiliza esses modelos. Mas esses objetos de fato não são percebidos pela observação, nem pelo olho, nem pelo tato. Os objetos em si, agora as suas representações, as representações é que são percebidas. A representação. E aí vem, a física é muito visual. Não é não. Ela é tornada visual por uma construção social, pela invenção de um mundo não natural, como eu disse até hoje cedo. A invenção do mundo não natural é que faz com que representações de muitos conceitos na física estejam disponíveis aos alunos por meio da visão. Agora, é possível disponibilizar também por meio da percepção, de outras percepções. Qual que vem agora? Decimais, plural de decimal. Está aparecendo aí o lançamento oblíquo agora? Esse depois eu quero... essa do lançamento oblíquo é uma maquete que eu particularmente gosto muito. Vou contar uma história rápida aqui, como começou a ideia dessa. Aí tem o seguinte, aí tem um jogador do Palmeiras, né, faço questão de propagar a minha ideologia terrorista. É um jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. E ele vai, ele faz um chute numa bola, né, que nós vamos considerar em dois casos, como saindo com velocidade inicial igual. Então, primeiro que aí há a descrição da trajetória que essa bola vai realizar, uma trajetória parabólica. Uma trajetória parabólica. Tem outra coisa, nós tentamos colocar aí que se esse objeto for lançado em dois lançamentos, ou duas bolas lançadas ao mesmo tempo, segundo ângulos complementares, que são aqueles ângulos cuja soma dá 90 graus, você vai ter uma parábola maior, uma parábola menor. Por exemplo, aqui um está sendo lançado com 60 graus e o outro com 30 graus. 60 mais 30 dá 90, portanto são ângulos complementares. O alcance horizontal máximo será o mesmo.
Esse é um resultado que surge lá da cinemática, o resultado que você vai lá mexer naquelas equações, você chega na equação v ao quadrado seno de 2θ sobre g. Acho que é esse. Acho que é isso. Seno v ao quadrado seno de 2θ sobre g. Sobre g ou sobre 2g? Não estou... Deve ser sobre g. O que importa aí é o seno de 2θ. Seno de 2θ. Ele dá esse resultado e quando você lança objetos com a mesma velocidade inicial e segundo ângulos complementares, eles vão obter o mesmo alcance horizontal. Quando eu fiz o mestrado, eu pesquisei concepções alternativas de pessoas cegas sobre fenômenos do repouso e do movimento. E eu percebi, pessoas que nasceram cegas, e eu percebi que algumas pessoas que eu entrevistei não sabiam qual era a trajetória. Por exemplo, eu pego e lanço uma pedra para frente. Aliás, esse é um problema histórico. Há descrições históricas de várias e várias trajetórias propostas. A gente sabe que é uma parada. Mas a pessoa percebe, então, por exemplo, ela chutou uma bola, ou ela jogou uma bola. Ela não, a informação que ela tem é: a primeira bola está na minha mão, depois eu lanço a bola sai, não está mais na minha mão. E a próxima informação é quando essa bola pinga no chão. Ela não tem acesso visual a esse momento até chegar lá no chão. Então, essa era uma maneira de procurar trazer essa representação. Mas veja que é uma maneira, é uma artificialidade, é uma representação, né? Eu me pus então na seguinte questão: mas haveria um objeto do dia a dia, alguma coisa onde isso pudesse ser demonstrado? E fui tomar água no bebedouro. Quando apertei o jatinho do bebedouro, eis que me surge o que na minha frente? Uma parábola. Fui tocando aquele jato d'água. É uma parábola. É um pelotinho d'água, um atrás do outro, que vai formando isso. Depois eu vou mostrar o experimento que nós criamos lá no departamento de física. Ele, acho que está por último, né? Mas depois eu vou mostrar ele. Que é um experimento feito justamente para dar acesso, mostrar esse negócio dos ângulos complementares. Então, essa é a maquete, vamos dizer, da representação. Da representação. Um jogador de futebol do Palmeiras chutando uma bola. Do Palmeiras, tá? Se for do Corinthians, ele chuta todo, vai para fora. Agora, o que está aparecendo? Está aparecendo tipo gráficos? Pode ser mais. Qual que é a próxima foto? Será que eu consegui? Papel milimetrado. Hã? Papel milimetrado. Ah, sim, então. Essa é uma coisa interessante. Esse é de papel milimetrado. Mas isso aí, na verdade, é um painel, uma coisa gigantesca. É uma coisa assim, mais ou menos desse tamanho, assim, ó. E você vê, tudo surge assim: não, isso aí ele não consegue ensinar, isso aí ele não consegue fazer. Sempre, é engraçado, sempre vem assim, é muito comum isso. Poxa, esse cara não consegue. Como é? Ele é cego, como é que ele vai fazer um gráfico, ensinar dando aula para isso? Criamos um painel, para esse painel, o linear, o monológico e o bilógico, em proporções. O técnico de laboratório que ele construiu isso no ano passado. Eu dou aula de laboratório, então, laboratório 1, algumas ocasiões eu ensino os alunos a mexer com esses gráficos enfim. Vocês entenderam a ideia, então? Então, ele é feito com cortiça, com barbantes, esse é o milimetrado, e você vai formando os pontos e fixa o ponto assim com uma coisa que fura. Isso. E faz depois você, usando ali era um dispositivo simples, esse é um arame, alguma coisa assim. Ele é móvel, inclusive, você consegue fazer a representação daquele gráfico. Então é um painel feito com barbantes e com, como é que chama aquilo? Cortiça, que tampa o vinho, né? Uma placa de cortiça. Deu muito certo. Essa é a representação do papel milimetrado. Eu tinha que ter trazido aqui, mas tá lá no meu laboratório e eu uso quando tem que dar. O próximo. Agora no monológico. Dá para perceber aí a característica da foto? Vocês conseguem perceber? Eu não estou conseguindo. Então, papel monológico, que tem um eixo quadrangular e que tem
e o outro segundo as proporções logarítmicas. E o último, Página 7, página 8, página 7, página 6. Representação de uma reta nova em algo novo. cadê o do Bilal? Página 7, página 8. Representação de uma reta nova em algo novo. Tá aparecendo aí o Dilog? Pode descer o próximo. Tá aparecendo aí? Então esses foram 3 painéis, né? Tátil visuais, né? Dos gráficos lineares, monolog e Dilog. Eu uso lá para dar aula. Agora, veja, inclusive eu comentei aqui que eu vou fazer uns vídeos, né? Eu quero fazer um vídeo de uma aula usando, ou então uma explicação usando esses papéis aí para colocar no. Certo, eu responder, nossa, a física é muito visual, né? Será? Agora. Página 7. Já vou lá. Ah, dá para ver o jato d'água aí? Pode descer a última foto. Vocês estão vendo? O que está aparecendo, hein? Eu peguei lá, eu copiei, pus aí. Mas o que dá para ver aí? Porque eu não sei se eu escolhi uma boa foto. Tá aparecendo, é uma foto com jato d'água? Tem 2 jatos d'água? Então, esse foi o experimento, esse foi o material que eu dei a ideia para o Mário. E o Mário fez. Então a ideia foi assim, eu me lembrei dessa questão do jato d'água e dos ângulos complementares. Então nós construímos. Eu dei a ideia e o Mário fez. Imprimiu peças na impressora 3D, enfim. Vem uma borrachinha com água, ela se separa em 2 canais assim, que abastece 2 torneiras. E essas torneiras, elas são móveis aqui, ó, e dá para controlar o ângulo. Dá para controlar o ângulo. Quando você liga isso, controla a velocidade inicial das 2 iguais. É difícil, às vezes não dá muito, você tem que ficar testando, né? Porque daí você está indo para a prática, e na prática é diferente de você fazer um negócio desenhado, né? Mas quando você consegue ir controlando essas variáveis e você regula essas torneiras, porque elas são assim, dá para perceber as torneiras uma do lado da outra? Vocês conseguem ver isso? Eu estou para levar. Não dá para ver as torneiras? Tem 2 torneirinhas, são 2 torneirinhas, e elas ficam uma aqui, a outra aqui. Então não aparece as torneirinhas? Só aparece o jato d'água? Então essas torneirinhas, como eu estou falando para você, elas são móveis aqui, dá para controlar o ângulo. Então aí acho que tem de quantos graus que é? 20 e 70. 20 mais 70 dá 90. Eu não sei, mas acho que deve estar aparecendo que os 2 jatos atingem o mesmo alcance horizontal no mar. A ideia é essa. A ideia é essa, então. Esses dias nós fizemos esse experimento na praça e estava dando certo lá. 50 e 40, 30 e 60. Às vezes não dava, às vezes falha, né? Mas a ideia é essa. Os 2 jatos d'água, um paralelo com o outro, controlado em ângulos complementares, tem que também regular bem a posição aqui de lançamento, porque eles têm que sair do mesmo plano horizontal. Eles tendem a atingir a mesma distância horizontal máxima. As 2 parábolas, uma do lado da outra. Eu, particularmente, gosto muito dessa experiência. A pessoa com deficiência visual, é lógico, ela pode se molhar um pouco, né? Que nem estava contando, os alunos, pode ser que eles não queiram. Vai ter que pôr a mão aí, vai molhar. Quando você coloca a mão, você vai contornando aqui, você percebe com a mão a parábola e dá para perceber os 2 jatos também, atingindo as mesmas distâncias horizontais. Era bom fazer uma coisa, pegar essa água para não perder essa água, né? Jogar água num jardinzinho, que ao mesmo tempo que você faz o experimento, você está aguando as plantas. Então, tá aí. E tem um outro que está quase pronto, que é aquele que eu descrevi ontem para vocês, da queda do objeto. O objeto vai cair no tubo e quando ele passar pelos dispositivos de alarme, ele vai emitir um som. Então está aqui. Essas são amostras assim, de materiais e experimentos que utilizam um elemento da multissensorialidade, né? Que comunica informações por meio sim da visão, mas também por meio de outras percepções não visuais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que eu passei essas fotos aí. Antes de eu dar prosseguimento,
Página 0. Alguns materiais. Conceitos em Faz um favor para mim, que você está projetando, entra num arquivo que chama parte 4. Parte 4. Então, assim, eu acho que é importante eu apresentar isso, eu até separei, porque nessa questão de representação de figuras, etc., dá para usar esses e outros, né? Eu fiz aqui uma lista, aqui, vou falar para você. materiais multissensoriais. Conteúdos em disciplina sobre os Ah, materiais. não, desculpa, falei besteira. Parte menos 2. Parte 5. Acho que é a parte 5, deixa eu ver. Parte 5. Exemplos de materiais para a construção de Exemplos de materiais, parte 5, exemplos de materiais para construção. equipamentos para alunos com evidentes. Barbante, 3 metros conteúdo. Então, por exemplo, o barbante é um material assim, é um material fácil, simples e que é muito útil para fazer representações tátil-visuais. É o barbante. Quem que me mostrou? Bom, vamos lá, conforme eu passo aqui eu vou falar. Então, eu acho assim, que numa sala de aula o professor pode ter um armário ali com barbantes de várias cores, de vários diâmetros, de várias grossuras, isso é muito importante, de várias cores, porque, como eu falei, isso é para a pessoa que enxerga e para a pessoa que não enxerga também. Então, barbantes de várias cores, de várias grossuras, porque com vários diâmetros você pode expressar ideias diferentes que você queira, expressar contrastes, diferenças, aqueles eixos mesmo lá, de papéis, linear, monolog e dilog. Utilizamos muito essa estratégia de barbantes com diferentes texturas e diâmetros, né? Então o barbante é uma coisa importante para ter dentro, vamos imaginar uma caixa cheia de materiais assim, né? A caixa de giz é multissensorial. O barbante, arame também. Eu fico às vezes pensando nessa coisa do arame e eu fico assim, será que esses alunos me vão furar uns aos outros? Vocês percebem que hoje em dia tem coisa que você tem que pensar. Eu sei disso. Mas assim, em condições normais de temperatura e pressão, você tem lá um arame, né, de diferentes grossuras também. O arame é uma coisa flexível que você entorce. Por exemplo, você quer comunicar rápido para o aluno, um aluno que tem deficiência visual. Aqui eu tenho um campo elétrico e ele tem um comportamento senoidal. Então, de repente, puxa, eu posso fazer toda aquela, pode, mas se eu for pegar um arame e fazer uma curva assim com ele, uma coisa provisória mesmo, entende? E esse aluno vai ter acesso a essa informação. Porque é como quando o professor chega assim e ele faz um desenho na lousa rápido, né? Ele faz por isso. Então, se ele tiver arames com ele pode usar para representar esse tipo de significado. Agora, eu faço sempre o comentário, né? Puxa vida, será que esses alunos não vão se furar? Hoje em dia, a gente tem que pensar nisso, tem que ter cuidado com isso. Não pode deixar de pensar nisso. Não pode. Olha, bolas de isopor. Bolas de isopor. Gente, é difícil comprar bolas de isopor? Não é, né? Então, tem bolas de isopor. Pra quê, mano? De diferentes diâmetros, né? Existem esferas de isopor gigantes, assim. Existem umas petititas, né? Isso você pode usar para... Aqui nesse momento, eu falo assim, eu queria representar a ideia de luz como fóton. Você pode usar essas esferas. Mas existem outras possibilidades, né? Outras esferas você pode usar. E ter isso, acho que é muito importante, nesse armário, nessa caixa. O que mais? O papel EVA. O papel EVA, ele é muito interessante. Inclusive, com o papel EVA dá para fazer uma coisa. Até que me mostraram isso esses dias. Você põe o papel EVA, coloca a cartolina em cima do papel EVA, e aí você tem, por exemplo, uma figura qualquer, que representa um conceito. O professor ele desenha com o lápis daquilo na cartolina, depois ele vai com uma agulha, ou um prego, ou um punção de escrever em braille. Escrever em braille tem como é que chama punção, que é uma agulha. E ele vai perfurando aquilo. Está entendendo o que está acontecendo? Ele vai perfurando a cartolina, perfurando assim. Aí ele pode fazer mais próximo ou mais distante. Né? Quando ele virar do outro lado, adivinha o que saiu do outro lado?
o desenho do outro lado. Então, além do uso do próprio EVA para outras coisas. Você pode usar o EVA para fazer outras coisas. Por exemplo, você tem lá aquele desenho da refração da luz. Não se lembra da refração da luz? Tem o meio menos refringente, o meio mais refringente, a reta normal, o dióptro plano, que é a separação, e aí vem o raio de luz, incide, e ele tem, esse raio se aproxima da normal. Você pode usar o papel EVA para, por exemplo, representar a ideia do meio mais refringente. Dizendo sempre, que isso é uma analogia, isso é uma metáfora, é uma analogia. Então, por exemplo, então é interessante esse papel EVA de várias texturas. Só isso tem que ter. Tinta alto relevo. Essa tinta alto relevo, ela tem um nome, mas é uma tinta que quando a pessoa faz um desenho com ela, depois espera secar, ela fica grossinha. Você já viu isso? Isso é muito interessante essa tinta. Veja o que eu estou aqui dizendo, eu reforço isso, esse monte de conceito que está em figura. Tudo isso aqui você consegue fazer de repente. Eu acho que tem assim uma coisa assim, você tem lá a sala de recursos, a pessoa do atendimento educacional especializado. E tem um pensamento assim, não, isso aqui é coisa lá do atendimento educacional especializado. Então, o professor do atendimento educacional especializado, dá para você adaptar um material para mim? Veja quantas questões tem aqui. O professor do atendimento educacional especializado, ele não é especialista em física. Tem um monte de processo aí. Eu acho que encurtar esse caminho, aí o atendimento educacional especializado vai ficar responsável sim, por coisas lá do atendimento, o braille, o soroban, o computador com voz. Agora, essa construção conceitual, eu não percebo o problema do professor fazer. Eu acho que também os cursos de formação de professores, eles distanciam muito esse futuro professor da capacidade artística, sabe? Da capacidade criativa artística, de tal forma que, mexer com isso aqui é coisa da pessoal da educação artística. Não sei, mexer com massa, com papel EVA, com barbante, isso aqui é coisa de criança, é da educação infantil. Precisa superar isso aí, viu? Precisa superar isso. Um papel EVA vocês podem ter também. Velcro é muito interessante. Velcro dá para fazer muita coisa. Eu ministrei essa disciplina para o pessoal da pós-graduação em Bauru, e o pessoal de mestrado, doutorado. Tem uma moça lá de biologia, ela fez o sistema reprodutivo, ela fez a proporção do espermatozoide frente ao óvulo, um negócio espetacular. Eu não conhecia aquilo, eu falei, gente, eu nunca consegui me interessar por isso quando eu fui aluno. Ela fez lá o sistema reprodutório da mulher, usou velcro, usou uma série de coisas. Muito interessante esse negócio. Muito interessante. Então, tem um velcro também que dá para representar texto. Vocês não trouxeram aqueles materiais que vocês fizeram? Pessoal? A gente levou para o cola, então, eu podia mostrar aqui. Vocês usaram velcro, não usaram, não? Ainda não. Mas aquelas texturas diferentes, nós fizeram com o quê? Era tudo EVA. Era EVA? Vocês feriram assim? Não, já existe o EVA toalhado. Não sabia disso. É mesmo, vou comprar. Como é que chama esse EVA? Esse que tem tipo umas ranhuras nele, é o toalhado. Atoalhado? De toalha? Atoalhado? Isso. E tem com diferentes texturas? E tem outro com glitter, que tem uma textura um pouco mais áspera. Isso aqui, eu acho isso sensacional. Por quê? Porque quando você tem materiais com diferentes texturas, você pode tentar representar tatilmente coisas. Por exemplo, vamos pensar assim. Na parte visual, geralmente o pessoal coloca assim, um lugar mais escuro, um lugar menos escuro, uns lugares trastejados. Vocês já viram isso, tenho certeza. Isso dá para representar com essa diferença tátil, porque isso, na verdade, quer demarcar um território. Até aqui é uma coisa, até aqui é outra coisa, até aqui é outra coisa. São territórios conceituais diferentes. Não está ensinando em si a questão da textura. A textura é usada para quê? Vocês usaram a textura para quê? Não foi para relacionar áreas iguais nas figuras? E diferenciar de outras, né? Que tem texturas diferentes? Se vai fazer isso visualmente, geralmente pinta de cores diferentes, né? Aí a gente usou inclusive as cores. As cores também, usou as cores também. Então, a cor e a textura pode ter essa função de diferenciação
de regiões com características iguais e de outras com características diferentes. Tem uma coisa também, professor, por exemplo, para a marcação dos vértices, a gente usou o cordonê ao invés do barbante. Então, como é que é o EVA aí? Aí tem EVA com brilho Com brilho. e tem o atônia. Estou anotando aqui, viu? Como é que é o nome do cordoneto? Chama Não, cordoneto? cordonê. Hã? Cordonê. Cordonê. Em francês, né? Cordonê. É com circunflexo? Isso, no... Cordonê é um tipo de um barbante? É, tipo um barbante. Só que na verdade ele é bem mais fino que o barbante. O barbante também a gente percebeu. Ele é bem mais fino? É, firme. Afirma. É, porque, por exemplo, o barbante, na hora que... É caro isso aí? Não, não é caro não. Quanto é que custa? Ah, mais ou menos uns 10 metros, custa uns 10 reais, 15, mais ou menos essa faixa. Então você vê que E ele tem também as espessuras diferentes. Né? tem espessuras diferentes. Não, perfeito. Eu vou ter que administrar o ano que vem um orçamento para o laboratório de R$500. Eu não sei o que eu vou fazer com tanto dinheiro. Porque eu ganho uns projetos de extensão. Ah, não, o ano que vem, se eu ganhar um projeto de extensão, vai ser R$1.500. Então, eu vou aumentando o preço. Ah, a gente comprou, foi o quê? Mais ou menos Já dá para comprar o cordonê. Pois é, eu primeiro que trabalho de extensão, para mim, é um trabalho muito importante. Eu vou até as escolas, lá em Ilha Solteira, ou na região, né? Que tem aluno com deficiência visual, trabalho com os professores, trabalho com os alunos, levo esses materiais aí. Outro ponto é que eu consigo um bolsista. Pô, me ajuda pra caramba, me ajuda pra caramba, entendeu? Produz esses materiais, enfim, às vezes escaneia coisa para mim. E depois que eu consigo a verba para comprar. Só que a verba, por exemplo, a verba eu peço, ela vem só no final do ano que vem. Então, no começo do ano que vem, eu uso a verba desse ano. Então, você tem que ter um planejamento. É isso que às vezes é meio que... Bom, enfim, né? Já não sendo assim, tem tanto desvio de verba por aí, né? Esse cordonê, ele também é conhecido como linha encerada. Linha encerada. Em o quê? É encerada. Encerada? É, linha. Com C? Linha encerada. É, Muito bom. Muito bom. Vou continuar passando aqui. Fita dupla face também. Coisas do... Fita dupla face. Massa de modelar. É muito interessante massa de modelar, porque dá a oportunidade para a pessoa com deficiência visual. Isso aqui é interessante, dá para fazer muitas coisas. E dá, inclusive, para uma pessoa com deficiência visual, vamos imaginar assim, o sujeito, vamos imaginar que o sujeito vai representar uma ideia que ele tem, só que é uma ideia, assim, um desenho. Ele não vai fazer o desenho, mas ele pode, com a massa de modelar o que ele está pensando, né? É uma estratégia interessante, a massa de modelar. Nós estamos usando isso aqui, numa pesquisa que eu estou fazendo. Eu estou orientando dois doutorados relacionados ao ensino de astronomia para alunos cegos. Mas nós temos uma grande questão nesses projetos, que é não levar aquilo que já está pronto, determinado, porque enxerga assim para o sujeito, mas sim conhecer como é que essas pessoas, que são cegas totais de nascimento, representam certos conceitos na astronomia. Como é que pensam? Lua, Sol, isso, enfim, coisas relevantes para essas pessoas, no sentido de diálogo com eles. E a massa de modelar é algo que nós vamos utilizar para que o sujeito possa expressar o que ele pensa, né? Expressar. A massa de modelar é muito importante. Você vê coisa aqui da... O pessoal fala assim, imagina, isso aqui é da educação artística. Professor, Placas quando eu de... fui visitar o Instituto Federal Fluminense, lá eles recebem pessoas com deficiência visual desde a década de 70. Nesse instituto? É, no Instituto. Onde é que fica? No Rio de Janeiro? Isso, na cidade de Campos dos Goytacazes. Ah, lá. É, lá tem um Nápoles de Campos lá. dos Goytacazes é no norte de Minas, né? Não, Campos dos Goytacazes eu já fui lá, cara, fica perto de Espírito Santo. Isso. Sei. Então lá eles usam muito a massa de biscuit. Também, a massa de biscuit também. A massa, não sabe que eu não pus aqui? Eu não pus, mas eu não pus por uma desatenção, a massa de biscuit também. Mas o problema é que a massa de modelar, depois ela vai ficando...
ela também não enrijece. O biscuit ele não fica muito rígido? Fica rígido. Assim, a gente usa muito o biscuit, né? Essas massas que você consegue mexer, isso é muito, muito interessante. Tem um campo aqui muito grande, inclusive, de entendimento disso aqui. Placas de isopor, é muito útil placas de isopor, de diferentes grossuras, assim. Glitter, o que é? Glitter é aquela coisa que brilha? Isso. Glitter a gente usa muito. Tesoura, põe aqui um por grupo, porque eu já tô assim, pressupondo atividades em grupo. Né? Mas tesoura, aquela tesoura que não mata. Não tem uma tesoura especial. Tem uma tesoura, não tem, para a sala de aula? Sem conta. Isso, é perigoso, né? Gente, mas é triste, é muito triste falar isso, porque dá a impressão que a gente está indo para uma sala de aula, tem uma regra, né? Que às vezes isso não acontece o tempo todo, quer dizer, eu acho que são questões excepcionais, não são todas as salas. Outro dia saiu na televisão, o aluno tacando uma coisa lá no professor, eu sei que isso acontece, mas dá a impressão que a sala de aula não pode ser percebida dessa maneira. Os alunos são seres humanos, quer dizer, não é possível agora que você vai ter que agir como se fosse um presídio, né? Não dá para conseguir assim, o tempo todo. Né? Réguas. Ok, estilete, ó. Aí eu já começo a ficar preocupado com essas coisas aqui. Mas o professor pode, mas veja só, o professor pode ter isso e para fazer essas representações. Né? Taxinhas é uma coisa muito importante, como já foi até dito aqui na questão dos pontos, dos gráficos. Alfinetes de cabeça também. Ali naqueles gráficos ali, a gente estava usando alfinetes de cabeça. Palitos de dente. Vai fazer muita coisa. Lã, né, lã também. Lã é uma coisa muito legal. Bom, então. Aí, veja, aqui, isso aqui está a título de sugestão, porque esse ano aqui eu já até ampliei essa lista de possibilidades. Eu acho que esses materiais tinham que estar assim numa caixa, dentro de um armário, que o professor pudesse ali na hora representar essas coisas. Eu acho que é muito viável. Se pudesse fazer antecipadamente, você até vai guardando, você vai fazendo vamos colocar assim, um laboratório, um lugar onde várias representações já foram feitas, você reutiliza depois. Você vai tendo um lugar com tudo isso, né? Você vai fazendo uma expertise. Porque no meu laboratório tem um monte de coisa. Porque já fiz uma vez, se quebrar você faz de novo, mas você está lá para usar outras vezes. Eu vou finalizar aqui essa. Acho que até que hora que eu vou, hein? Até às 16 horas. Até às 16? Tá. Cadê o copo? Toma uma água. Por favor, projeta o arquivo parte 7, saberes docentes. Aliás, esses saberes docentes que eu vou comentar aqui estão contidos no livro aí que eu trouxe, que chama Saberes, eu tirei de lá. Para comentar aqui com vocês. Então, quer dizer, falando um pouquinho dessa coisa dos saberes docentes, né? Então, esses saberes docentes aqui que eu identifiquei, eles foram o resultado da pesquisa de pós-doutorado, onde nós chegamos para licenciandos em Física na Unesp de Bauru, né? E lançamos para eles na disciplina Prática de Ensino de Física. Alguns lugares são estágio supervisionado, enfim. Esse desafio, olha, vocês vão fazer estágio de regência numa escola que tem uma sala de aula que tem 35 alunos que enxergam, o pessoal chama de vidente, também prevê o futuro. Vocês sabem que os videntes são capazes de prever o futuro. E 2 alunos cegos. Então vocês precisam planejar e depois nós vamos aplicar isso nessa realidade. Engraçado que o pessoal do grupo de ótica, assim que primeiro escolheram os temas, né? Ótica, termodinâmica, eletromagnetismo, mecânica, física moderna. O pessoal da ótica falou assim, não, nós queremos trocar, porque como é que nós vamos ensinar? Nós vamos ensinar ótica, que é um conteúdo visual, para aluno que não enxerga. Interessante, essa foi
primeira fala desse grupo, né? Mas esse foi um dos grupos que mais se destacou por criar alternativas. Agora, eu não acho que a ótica, o que tem de visual na ótica? Vamos lá, vamos tentar pontuar isso. Fenômenos como uma imagem no espelho. Eu compreendo, isso eu compreendo. Você vê que tem um aspecto aí. Imagine um sujeito que é completamente cego de nascimento. Como é que ele conceitualiza isso? O fato de, eu me lembro assim de depoimentos do menino cego, ele falava assim, minha irmã fica na frente do espelho, horas e horas, eu não entendo muito bem, ela fala que vê a imagem dela lá dentro. Então, você vê, socialmente, a pessoa vai tendo acesso a informações das quais ela não consegue ter acesso empírico, objetivo, com a percepção. E se o sujeito toca no espelho assim, você vê, você não tem acesso à imagem no espelho, você sente uma coisa ali, geladinha. Então essa coisa do espelho é uma coisa que tem um elemento visual muito forte. É um fenômeno que se mostra visualmente. A questão das cores, como eu falei aqui, o significado visual de cor, a ideia de transparência, o vidro é transparente. Quer dizer, a pessoa consegue ver através do vidro. O próprio conceito de visão em si, como cego total de nascimento, tem um significado social e não... Quer dizer, o sujeito não sabe o que é enxergar. Na verdade, o sujeito que é totalmente cego de nascimento, ele não sabe o que é enxergar. Imaginem um sexto sentido. Vamos fazer essa experiência, porque eu vou ensinar a vocês como que é a visão para um cego total de nascimento, que não é o meu caso. Um cego total de nascimento. Então, exercício. Não. Vocês têm 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Imagine um sexto. Vamos imaginar que eu fosse um sujeito com 6 sentidos. Eu tivesse os 5 que vocês têm, mais um. O sentido do, sei lá, um nome qualquer. Estão imaginando o 6 sentidos? Como é que é? O sentido aranha, acho que Homem-Aranha tem um Ele tem? Ele tem um sexto sentido de prever o perigo, de sentir o perigo. Então, mas aí seria uma... Ele prevê o perigo. Mas não é nesse sentido que eu estou fazendo a provocação. A provocação é de um sentido mesmo de percepção, de observação, de observação das coisas. Né? Então ele tem um sexto sentido em que ele prevê o perigo. Né? Tá? Ele prevê o perigo. Quer dizer, mas eu estou dizendo num sentido mesmo assim, como esse... Não como, diferente desse, mas nessa linha. O raciocínio que eu quero dizer para vocês é assim: a pessoa que tem 5 sentidos, ela não consegue conceber um sexto sentido em termos de percepção. Quer dizer, por exemplo, existem as cores que o olho humano capta, né? Do vermelho ao violeta. Imagine uma cor diferente dessa. Imagine uma radiação. Como seria a cor de uma radiação que tivesse frequência superior à frequência do violeta? Ou inferior à frequência do vermelho? Como seria essa cor? Não dá para imaginar. A resposta é: não dá para imaginar. É porque não dá para imaginar porque os órgãos do sentido que vocês têm, que nós temos o olho, ele não teve acesso a isso. Então o sexto sentido seria por aí. O sexto sentido é para o vidente a mesma coisa que a visão é o cérebro total de nascimento. Então o cérebro total... WhatsApp procurando novas mensagens. Eu não sei... O cérebro total de nascimento, portanto, concebe a questão visual de uma maneira social. É como essa questão, aí a gente vai na prática. Então, assim, o menino é totalmente cego, nunca enxergou nada. Ele tem um irmão que fica lá se penteando na frente do espelho. Como é que ele interpreta isso? Como é que ele interpreta essa questão? Isso é muito interessante, né? Isso, a ideia de transparência do espelho, o sujeito vê, consegue ver através do vidro, né? Talvez isso tenha uma analogia com a radiação percebida pela pele, né? Em que você, por exemplo,
você tem um vidro assim, e nós estamos numa região de luz, de sol. Você consegue perceber tatilmente aqui, e que ela passa para esse lado aqui. Dá para fazer uma analogia com isso aqui. Eu estava dizendo da questão da astronomia. Veja um sujeito completamente cego também em relação a fenômenos astronômicos. Ele não observa o céu. Ele observou o céu com o olho. Estrela, lua, etc. Por outro lado, ele vive numa cultura em que as pessoas fazem poesia sobre a lua, sobre as estrelas. Como é que essa pessoa conceitualiza isso? E eu tenho muito interesse nessas coisas. Agora, a ótica, tudo bem, ela tem esse elemento ligado à visualização de cores, a fenômenos como no espelho, a transparência, etc. Eu compreendo isso. Mas, isso é uma parte da ótica, tudo bem. Mas existe uma, por exemplo, a ótica geométrica. A ótica geométrica. A ótica geométrica vai trabalhar com uma ideia de que a luz propaga em linha reta. E quando você vai num livro ali, você tem um monte de desenhos do tipo que eu disse aqui, com barbante, etc. Você consegue representar. Não é um elemento exclusivamente visual, você tenta explicar coisas. Né? Tem uma discussão aí, você pega, por exemplo, a fotografia. Como é que trabalha o conceito de fotografia de uma pessoa? Como é que ela concebe isso? Isso tudo é muito interessante, eu sei que tem esse lado. Mas tem um lado que você veicula uma série de informações por meio de figuras geométricas e que dá para discutir com essa pessoa com deficiência visual. Por exemplo, a ideia do espelho. É possível fazer, então, vamos pensar numa representação, e tem um espelho, tem a representação de um espelho plano, um sujeito aqui do lado esquerdo, observando sua imagem no espelho, ela vai se formar, essa imagem é uma imagem virtual, né? Do mesmo tamanho, e vai ficar assim, ela se forma numa distância equivalente aqui, do outro lado do oposto. Não é que não tem nada lá. Eu lembro das discussões com os alunos. O aluno com deficiência visual estava num grupo de alunos videntes. Eles falavam assim: essa imagem é virtual, é o mundo do espelho. Essa imagem está no mundo do espelho, mas aqui no mundo do espelho não tem nada. Era muito interessante essas discussões. Entende? Por meio de uma representação tátil, você coloca o objeto aqui, a representação do espelho, e a formação da imagem aqui, que é do mesmo tamanho, não é invertida, e fica no mundo do espelho. Você vai começando a construir esse tipo de significado para o sujeito que é cego. Bom, esse é um ponto, então, muito interessante aí da ótica geométrica. Mas existe uma série de significados que aí vão estar na discussão da ótica. A radiação mesmo. A radiação eletromagnética, ela é percebida pelo olho entre o vermelho e o violeta. Fora disso não é percebido. Ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém vê. Como é a radiação eletromagnética? Também ninguém vê. Que é aquela brincadeira que eu fiz. Olha aí o fóton passando. Ninguém vê isso. Isso emerge de modelos da física. Então, veja só. Você tem uma parte na ótica, portanto, ou no estudo das radiações, que se generaliza, ou seja, qualquer radiação, tem aquela que tem a marca visual, mas a maioria não tem. E que o que explica isso é um modelo ou de onda ou de fóton. Tudo isso é muito acessível à pessoa que tem deficiência visual ou à pessoa que não tem deficiência visual. Vocês compreendem isso? Isso é muito importante. Né? Então, esses meninos do grupo de ótica acabaram percebendo, né, que há um princípio geral, a ótica ela é parte da radiação. A radiação, na maioria das vezes, não pode ser percebida. E o modelo que explica isso é amplamente veiculado por meio do tato. Bom, então esses saberes docentes, eles resultam dessa investigação aqui. Eu vou comentar alguns aqui. Ah, você está passando aí? Está no saber 1 aí, ó. Está para ler esse 1? Está escrito aí, vocês estão conseguindo ver? Então, esse saber da história visual do aluno. Eu, depois da conversa com vocês hoje, eu acho que além das... tudo bem, eu fiz uma síntese desse livro em relação à questão da deficiência visual. E o que é deficiência visual? Vou pontuar para vocês em termos legais no Brasil. A deficiência visual são pessoas que se classificam em termos médicos, né? As pessoas cegas e as pessoas com baixa visão. É equivocado achar que cego é aquele que não tem visão alguma. Não. Existe um cego que nem eu. Eu tenho alguma percepção de claro e escuro.
vejo alguma coisa aqui do meu lado esquerdo, do meu lado direito. Quando chega à noite, a minha percepção visual melhora. Eu tenho uma aluna doutorada, a Marcela, que tem deficiência visual, que quando chega assim, 5, 6, 7 horas à tarde, ela não vê nada. Some tudo. Ela não consegue andar. Já durante o dia de manhã, então ela tem uma deficiência visual, assim, pela locomoção, dependendo do horário. Então, o que é importante compreender aqui? A deficiência visual, em termos de uma característica de percepção, ela é muito ampla. Essa ideia de que assim, ou enxerga ou não enxerga, e se não enxerga a direita é porque não usa um óculos, não funciona. Eu tive muitos problemas por causa disso no entendimento, na minha formação enquanto aluno, quando eu fui perdendo a visão. Tinha muito essa dúvida. Então é importante tentar conhecer o que esse aluno deficiente visual possui de percepção visual. Se ele é cego, se ele tem baixa visão, e o que ele tudo percebe. Eu daria algumas dicas. Por exemplo, a visão central, aquela que a pessoa percebe aqui na frente, assim, ela é muito importante para a percepção de leitura, percepção de detalhes. Então, por exemplo, saber se a pessoa tem visão central ou não tem visão central é muito importante. A pessoa tem visão central. Se ela tem visão central, ela tem uma boa possibilidade de perceber coisas pela visão. Mas ela vai ter muita dificuldade na locomoção. Quem não tem, por exemplo, o aluno que não tem visão central e tem visão periférica, ele vai ter muitas dificuldades de ver as coisas, de ler com o olho, mesmo de forma ampliada. Mas ele vai ter uma certa facilidade na locomoção. Vai ser complicado. Então, conhecer essa história visual do aluno e compreender que a deficiência visual é um fenômeno muito amplo é muito importante na interação com essa pessoa. Eu faço alguma pergunta, falo, você tem visão central? Você consegue ler o quê? Consegue ler alguma coisa? Acho que de repente criar um protocolo sobre isso. Isso é interessante, talvez criar um protocolo, algumas perguntas que o professor possa fazer para o aluno, que o aluno respondendo, ele vai meio que saber com o que ele está lidando em termos de percepção visual. Então conhecer isso aqui é muito importante. Uma coisa interessante para alunos que têm baixa visão, né? É equivocado supor que quanto mais ampliada uma letra, melhor. Não sei se vocês trabalham com essa perspectiva. Quer dizer, você tem um tamanho de letra. Outra coisa, a letra Arial e a letra Verdana são muito melhores para alunos que têm baixa visão ler do que a Times. Eu acho que aqui deve estar Times, né? Deixa eu ver. Essa aqui é Times. Mas o Arial é muito melhor, porque isso eu descobri com a Marcela e também depois com outras pessoas com deficiência visual. Porque eu acho que a letra Times, a Marcela diz que não consegue ler essa letra aqui. Ela tem uma baixa visão, a Marcela ela lê ampliado, ela amplia no computador, mas quando ela tem livros em letra Times, ela não consegue ler, ela tem muita dificuldade, que embaralha tudo. Por quê? O que é a letra Times? Ela é esquisitinha? A Times ela é estranha? Ela é... Eu acho que tem mais detalhes. Então, pessoal, é melhor a letra Arial ou a letra Verdana. Tanto é que, depois que eu fiquei sabendo disso, eu sempre falo para as editoras, coloca a letra Arial. Eles não gostam de colocar, porque a letra Times economiza espaço. Então, isso aí, e pensando numa pessoa que tem o livro estrangeiro, eu publiquei em Arial. A letra dele, acho que é letra 8 ou 9, também está pequena. Tudo bem, eu sei, a pessoa não vai conseguir ler se tem baixa visão. Bom, se tem cego, se for cega, pode pôr a letra de fogo e não vai ler. Agora, quando essa pessoa colocar esse livro num dispositivo que amplia a letra, ela vai conseguir ler. Entende? Ela vai conseguir ler. Então, só que você avisa para a editora, mas tem editora que te ouve, tem umas que brigam com você, não te ouve, não está nem aí, né? Mas é importante a letra Arial ou Verdana. E geralmente tamanho entre 18 a 22, 20 e pouco. Mais do que isso aí também vai ficar muito grande. Não adianta. Exemplos. Seu aluno não nasceu cego ou possui baixa visão. O significado de socialmente de representações visuais. Visão potencialmente... Agora veja só, se um aluno, se o aluno não nasceu cego, ou se ele tem baixa visão, significado de cor, de transparência, significado lá que a pessoa penteia o cabelo. Imagine um aluno que perdeu a visão aos 14, 15 anos, ele já teve bastante experiência visual. Compreende que é diferente de um aluno que nasceu cego?
Então é o que eu falei aqui, ó, na letra A. Se o aluno não nasceu cego, se perdeu a visão com a vida ou se tem baixa visão, aqueles significados que eu chamei de indissociável da percepção visual, eles são comunicáveis. É o meu caso, né? Se você fala em azul, amarelo, verde, espelho, eu tenho um monte de representação, um monte de conhecimento da época que eu enxerguei. Se o aluno nasceu completamente cego de nascimento, ele não tem acesso a isso. Ele tem que ter trabalhado de outra forma. Dependendo do resíduo visual do aluno, né, se ele tem visão central, visão periférica, ele pode observar figuras ampliadas. Né? Ele pode observar. Tá vendo? Por isso é muito importante. Se ele é cego, não adianta. Aí você tem que fazer em alto relevo. Dependendo do resíduo visual do aluno, ele pode observar visualmente, eu estou na letra C, tá? Ele pode observar visualmente, por exemplo, na refração da luz, quando você pega um copo, coloca um lápis assim, né, e o lápis torto, ele pode conseguir enxergar isso aí. Se ele não tem visão, ele não enxerga. E como é que faz? Em atividades em grupos, os colegas podem descrever o que estão observando. E aí você pode, por exemplo, pegar assim, alguma coisa que represente um lápis, entortar um pouco, ó, nós estamos vendo que que o lápis ficou torto assim. Só que põe a mão dentro da água, veja que ele não entorta, isso é um fenômeno visual, é um fenômeno chamado refração. Então dá para fazer estratégias assim. Olha, esse 2 aqui, saber, deixa eu colocar isso aqui para vocês. Então, esses significados que eu chamo assim, indissociável da percepção visual, significados vinculados, que é aqueles que são compartilháveis entre visão e tato, né? Por exemplo, figuras geométricas, eu denominei isso de estrutura semântico-sensorial. Na minha pesquisa, eu fiquei muito preocupado em entender o seguinte: qual a relação que fenômenos e conceitos da física estabelecem com a percepção? E bem, se a gente fala de cor, a cor estabelece uma relação visual também. Mas, por exemplo, a força, o significado de força. Esse é um significado o quê? Visual, tátil, auditivo, olfativo, outras coisas. A massa, o conceito de massa. Qual a relação que o conceito de massa estabelece com a percepção? É possível ver massa? É possível sentir tatilmente massa? É possível ouvir massa? É possível sentir o gosto de massa? Outros. Campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional. Qual que é a relação que esses conceitos estabelecem com a percepção? Dá para ver campo elétrico? Dá para ver campo magnético? Eu fiz essa pergunta em geral. Eu ainda não consegui responder em geral essa pergunta, mas a pergunta está feita. Justamente por essa provocação. A física é muito visual. Eu falei, o quanto da física é visual? Bom, então eu coloco esse saber aqui. Saber interpretar a estrutura semântico-sensorial dos significados. Porque não é tudo que é visual. Tem coisas que são visuais. Tem coisas na física que tem que relacionar com tato. Por exemplo, a ideia de força. A ideia de força, para mim, que provém de interação em contato ou à distância, é uma ideia que conceitualmente eu tenho que relacionar com a percepção do tato. Eu falo assim, uma força de 300 newtons, uma força de 200 newtons. Eu não consigo ver isso. Mas é possível estabelecer uma relação com a percepção do tato. Em geral, os livros, eles não fazem essa discussão do jeito que eu estou dizendo, mas quando você abre o livro de física, tem muita relação de força com empurrão, com puxão. Há relações assim de que você segura um objeto nas mãos e aquilo ali corresponde a 300 newtons, que é 30 quilogramas. Então, a força, na minha opinião, é um conceito que estabelece uma relação indissociável com a percepção tátil. Ela não é um conceito, né? Agora, veja, que na própria representação de força ainda existe a ideia de vetor, ela é um vetor. Então ela tem um módulo da força, na minha opinião, eu gosto de dizer eu acho, não gosto porque eu não tenho certeza. A certeza é muito ruim, viu?
Eu gosto até de fazer uma frase com as pessoas, tem uma música do Titãs, que eles dizem assim: eu não sei fazer música, mas eu faço. Eu não sei cantar as músicas que faço, mas eu canto. E agora a parte que eu mais gosto. Eu não tenho certeza, mas eu acho. Não sei, saber, não sei dizer se é maior. Mas eu sei que há muitos conceitos representados por ideias geométricas. Esferas, ondas, quadrados, círculos, parábolas, hipérboles, seja lá o que for. Esses significados, os vinculados, não são dependentes de forma exclusiva da visão. Não são como as cores. Vamos tomar um exemplo aqui, vamos falar disso. A onda eletromagnética, né? Existe um significado para a cor, que possui uma relação, que tem um significado vinculado. Vamos analisar. Uma cor vermelha, uma radiação de luz vermelha e uma radiação de luz violeta. Tomemos o comprimento de onda. O comprimento de onda é medido por uma distância entre dois picos, entre dois vales, de forma simplificada. Então, o comprimento de onda da radiação vermelha é maior que o comprimento de onda da radiação violeta. É isso, né? É isso. Veja que essa ideia de distância, a pessoa pode ter uma compreensão por meio do toque ou por meio da visão. Esse significado é chamado de vinculado. Então nós temos aí um significado para a cor, que não é aquele indissociável, mas que a pessoa com deficiência visual pode ter acesso a esse significado de cor, né? Comprimento de onda ou de frequência. Isso foi falando de mim, puxa vida, essa física não é tão visual assim não. O referencial 4 aqui, né? Esses significados que eu destaquei aqui, indissociável da percepção não visual, sem relação sensorial, né? Eles não precisam do referencial visual para ser compreendido, né? Então, por exemplo, a ideia de campo, a ideia de massa. A ideia de massa, para mim, a minha interpretação, ela tem um significado sem relação sensorial. Quer dizer, eu não consigo ver a massa. É uma propriedade da matéria. A carga elétrica também é uma propriedade da matéria. Eu tenho interpretado esses dois conceitos como sem relação sensorial. Quer dizer, quando eu empurro, por exemplo, um objeto de massa, e eu faço uma determinada força e eu sinto isso, eu estou tendo acesso, essa informação é a força que me dá. A compreensão de massa é uma compreensão indireta. Quer dizer, se eu tenho numa superfície lisa dois objetos, um de massa 1 kg e outro de massa 10 kg, para que eu possa acelerar os dois de forma igualmente, eu tenho que fazer uma força maior naquele de 10 do que o de 1. Então, eu posso ter uma sensação de força por meio do tato. Mas eu não estou observando diretamente a massa. Estou observando a força. Na minha interpretação, a massa é um conceito sem relação sensorial. Eu tenho que pensar mais sobre, mas dá para pensar em experimentos assim também. Experimentos mentais que eu fico às vezes pensando. Eu tenho uma bexiga na minha mão. Você está entendendo? Uma bexiga está na minha mão. E veja, eu estou numa região de campo, um campo elétrico vertical, ou na direção de baixo para cima, isso não importa. Mas essa bexiga está eletrizada. O que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, que o campo elétrico produz uma força nessa bexiga. Se essa força for para baixo assim, ó, eu posso ter uma sensação de massa maior, inclusive, do que a bexiga tem. Vocês compreenderam isso? Porque eu tenho um campo elétrico que produz uma força nesse objeto eletrizado e que pode pressionar a minha mão. Então, o contato é sempre com a força, o contato empírico, e não com esses objetos, campo, massa, carga. Embora, falando de carga elétrica, né? Corpo que possui carga positiva ou carga negativa. Em geral, os livros usam uma cor para representar isso. Cor azul para carga elétrica positiva,
cor vermelha para carga elétrica negativa. Se o aluno compreender que carga elétrica tem aquela cor, ele, em termos de percepção, ele está tendo uma compreensão errada. Percebe isso? A cor é só um elemento utilizado para diferenciar uma coisa da outra. Como o mais e o menos. Eu já falei isso. Esse aqui, saber abordar os múltiplos significados de um fenômeno físico. Porque o fenômeno, o conceito e o fenômeno, eles, em geral, não possuem um significado só. Possuem múltiplos significados. Tomemos como exemplo, eu venho falando direto aqui, a ideia de cor. A ideia de cor tem um significado indissociável da percepção visual. Esse não é comunicável ao cérebro total do nascimento. A ideia de cor possui um significado vinculado à representação visual e tátil, que é a ideia de comprimento de onda. A ideia de cor possui um significado social, do tipo assim, o branco representa a paz. Porque a física se representa muito em termos de linguagem matemática, eu disse isso ontem. Né? O braille é um formato que não é muito adequado. Eu entendo que a utilização do látex, programas de leitores de computador como esse, eu tenho que dar uma alternativa muito boa para a pessoa com deficiência visual ter acesso ao conteúdo matemático. Isso aqui é um pouco mais elaborado, você saber o látex. Também que não é um bicho de 7 cabeças, é um bicho, acho que de 5 ou 6 cabeças só, mas não de 7. E você vai dar acesso, né? O aluno vai escrever X, circunflexo, 2, SQRT, mais, menos, ele vai ter acesso. Então, isso aqui, aliás, esse é um conhecimento que naquele livro que eu não trouxe, eu comentei com vocês, isso está lá dentro das especificidades do aluno com deficiência visual, usando isso. Porque eu particularmente não concordo assim, como ele tem deficiência visual, a matemática você não precisa trabalhar com ele. Precisa sim. E dá para fazer isso. Não é fácil, mas eu gosto muito de uma frase de Paulo. Paulo diz assim, não é o apóstolo Paulo, é um outro Paulo, um brasileiro. Paulo Freire. Ele diz assim, é tão difícil quanto possível. Ele relaciona a dificuldade com a possibilidade. Outra coisa importante da dificuldade, a transformação e a superação de uma dificuldade faz com que o sujeito cresça e se desenvolva de forma muito significativa. O Vygotsky diz isso, que a interação do cérebro com a sociedade de pessoas que enxergam se dá por experimentar uma série de dificuldades que emergem daí. Aí tem dois extremos. Obrigado. Tem dois extremos. Se o sujeito cérebro supera positivamente essas dificuldades, ele tem um desenvolvimento positivo, vamos chamar assim. A criação de um talento, ou seja, o cara se desenvolve positivo. Se ele fracassa, ele também vai no sentido de um desenvolvimento negativo. Qualquer pessoa, e o cérebro, ele é o conjunto disso, de superações e de fracassos, dessas dificuldades. Então, por isso que superar a dificuldade é muito importante. Isso produz um sujeito mais capaz dentro dessa estrutura. 11. Saber realizar atividades comuns entre os alunos com e sem deficiência visual. É muito importante isso. Desconstruir aquela ideia de que para o aluno com deficiência visual tem que ser outro material, outro método. Por exemplo, trabalhos em grupos podem ser comuns entre alunos com e sem deficiência visual. Debates podem ser comuns. Aliás, é muito importante isso, viu? Deixar os alunos falar, deixar os alunos expressarem as suas opiniões. Maquetes tátil-visuais são comuns entre alunos com e sem deficiência visual. O braille já não é. O braille é uma especificidade do cérebro. Veja, nem tudo tem que ser igual e nem tudo tem que ser diferente. Para mim, essa é a grande questão da sala de aula. É saber tratar as pessoas iguais, naquilo que pode ser igual, mas saber entender também as especificidades dos alunos, das pessoas. Isso é um desafio. Saber promover a interação entre discentes com e sem deficiência visual. Como é que promove essas interações? Bom, essas pessoas precisam desenvolver atividades dialógicas, atividades onde eles interagem. Aquela lista de material que eu passei para vocês, esses exemplos de maquetes,
são possibilidades reais de estabelecer esses contatos de comunicação. 15 horas e 47 minutos. Bom, eu estou aqui 15h47, gente, eu deixo aberto aí para vocês me questionarem agora no fim. Eu fiquei falando, eu devia ter aberto mais para a participação de vocês.